Se você acha que praga de mãe pega, é porque você nunca viu a praga de um templário. Fica aí que eu vou te contar. Esse é o canal História Explicada. O vídeo de hoje é sobre a Guerra dos 100 Anos e sobre Santa Joana d'Arc, que foi, sem dúvida, a melhor participação da guerra, né? A melhor fase da guerra foi quando Santa Joana d'Arc entra na guerra. Para nós, católicos, ela é considerada santa. Para os ingleses, ela é considerada uma enviada do demônio. A questão não tem nada a ver, né? Mas assim, durante a caça do Papa Clemente, do rei Filipe da França, aos templários, eles caçaram e mataram todos os templários, sobrando o último grão-mestre dos templários, né? O Jacques de Molay. E durante o julgamento e execução da pena, o Jacques de Molay foi queimado vivo. E enquanto ele era queimado vivo, ele jogou uma praga no Papa, no rei e no conselheiro do rei. Ele disse: Papa Clemente, Felipe, rei Filipe e Guilherme de Nogaret, eu vos convoco ao tribunal do céu diante de Deus. E naquele mesmo ano, o Papa Clemente, Guilherme de Nogaret e o rei Filipe morrem. E deixando assim, né, o trono da França vazio, porque os 3 filhos que poderiam assumir o trono morreram, e entra de outra casa real, né, entra em cena, no início da guerra, né, no século XIV, entra o Eduardo III da Inglaterra e o Felipe VI da França. E em 1333 começam as batalhas. A primeira batalha que a França perde foi na Batalha de Sloat, e perde também todo o norte da França para o rei Eduardo III, perdendo também o Canal da Mancha. E durante essa derrota vergonhosa da França, entra em cena uma das piores catástrofes da humanidade, que é a que nós temos hoje. Também nós temos o Covid. Entra em cena a peste negra. O rei Filipe VI da França morre e entrando em cena o rei João II. E na Inglaterra, o rei Carlos V. Esses 2 reis morrem e em 1380 a Inglaterra se une a Portugal e formando a aliança que até hoje existe, a aliança mais antiga do mundo, a aliança luso-inglesa. E na Batalha de Agibarrota, como é conhecida, né? Alguns chamam Agiborra, tanto faz, mas o nome da pronúncia no português é Agibarrota, né? Os ingleses e os portugueses vencem o rei Ricardo e o rei João, né? Eles vencem não, né? O rei Ricardo da Inglaterra e o rei João de Portugal vencem a França e os castelhanos, que no caso eram espanhóis, e foi a maior derrota dos espanhóis na história, né? Podemos contar outras, mas foi a maior derrota da história dos espanhóis. E no dia 25 de outubro de 1415, começa a Batalha de Azincourt, que o rei francês fica meio maluco, né? E o Henrique V decide atacar e destruir de vez a França. E ele arma o cerco a Orleans, né? Digamos assim. Não, perdão. Ele decide atacar a França, só que entra em cena Joana d'Arc. Com apenas 17 anos, ela é chamada pelo rei da França, né? Conta-se uma história que colocaram um outro homem no trono para ver se ela realmente era enviada por Deus. E ela chega diante do homem que está no trono, o rei fica escondido entre os convidados da festa, e ela diz a seguinte frase: você tem um bom coração, mas você não é o rei da França. Então todos ficam surpresos e ela começa a olhar ao redor
e encontra o rei, abraça o rei e pede o comando do exército francês. Então assim, ela entra em cena. Em 1422, o rei Henrique V e o rei da França morrem novamente, né? Mais uma morte. E entra em cena o Henrique VI e o Carlos VII. E os ingleses montam um cerco a Orleans, a cidade de Orleans, e são derrotados por Joana d'Arc e pelo exército francês. Joana d'Arc lidera a vitória, derrota os ingleses e destrói praticamente metade do exército inglês no norte da França. Só que ela é presa pelos ingleses, julgada por bruxaria e queimada viva. Quando perguntaram a ela qual era a defesa dela, ela apenas disse o que ela disse para o rei da França: eu não sou bruxa, eu sou enviada de Deus. E foi queimada viva pelos ingleses. Mas mesmo assim, depois da morte de Joana d'Arc, digamos assim, podemos se dizer, o espírito de Joana d'Arc continuava a assombrar os ingleses. E na Batalha de Castillon, que foi a mais importante, uma das mais importantes, né? Em 17 de julho de 1453, a França derrota os ingleses saem da França e Joana d'Arc se torna a santa protetora da França. Em 1909, ela recebe esse cargo. E o espírito a história de Santa Joana d'Arc é amada na França pelos ingleses, pelos franceses e odiada na Inglaterra pelos ingleses, porque os ingleses até hoje dizem que a França usou bruxaria e usou forças demoníacas para vencer a batalha, vencer a guerra, e os franceses dizem que Deus os perdoou dos pecados franceses e da praga do Jacques de Molay, e enviou um anjo para vencer os ameaçados ingleses, né? E foi esse o resumo da guerra, né? Um resumo breve, porque assim, os resumos que eu quero fazer, eu quero que vocês busquem conhecer mais, entendeu? Procurar ler, procurar entrar a fundo mesmo na história. Eu só faço um resumão. E foi esse o resumo, eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em curtir, cliquem em compartilhar. Já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, né, para vocês. E é isso. Esse é o canal História Explicada.